Um alerta sobre a saúde mental de adolescentes no Piauí. Uma pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 20,9% dos estudantes piauienses entre 13 e 17 anos sentem que a vida não vale a pena, reforçando a preocupação com o bem-estar emocional dos jovens. A gente discute melhor esse tema agora no nosso quadro. O que eu faço, doutor? Aqui com a gente o doutor Vicente Gomes, médico psiquiatra, com quem a gente conversa a partir de agora. Bom dia, doutor Vicente, bem-vindo, tá tudo bem? Olá, Ângela, bom dia, tudo em paz. Bom dia para você que nos acompanha. Uma pesquisa que nos traz uma preocupação, porque numa fase da vida, ali na adolescência, onde a gente começa a planejar o futuro e muito desse futuro a gente percebe, né, e quer coisas boas. O que acontece? Que nessa fase agora, muitas dessas cabecinhas, dessas mentes já estão adoecidas, doutor. A gente tem uma fase que é um desafio, né, que é o período aí da adolescência, esse desenvolvimento social, emocional, essas expectativas com o futuro, essas incertezas, a parte física, enfim, né, já é uma fase realmente que tem aí um risco de uma certa vulnerabilidade para algumas situações voltadas para o adoecimento mental. Porém, o que é que a gente precisa analisar e pensar como algo que possa influenciar, potencializar mais ainda isso. A gente hoje, saúde mental, está no ranking das preocupações, ultrapassou o câncer. Mas será o que é que a gente está fazendo pela saúde mental? A gente fala muito, tem gente que anuncia, tem gente que abre live para poder falar do diagnóstico. Será que isso é o mais importante? E o que é que está sendo feito para melhorar a saúde mental? E os pais, a saúde mental da família, isso influencia diretamente a saúde mental dos filhos. A saúde mental dos pais é o pilar central para o gerenciamento das emoções dos filhos. Então, se os pais não estão bem emocionalmente, isso vai comprometer a saúde mental do jovem. E aí é onde vem, se eu não tenho uma boa relação familiar, se eu tenho um espelho dentro de casa, que tem estresse, que tem irritabilidade, que não tem tanta comunicação, que tem excesso de tela, que tem todo um distanciamento afetivo, você vai procurar recursos através disso também. O adolescente ele vai procurar essas estratégias. E aí é onde vem situações negativas, aproximação de pessoas que têm aí uma visão distorcida também, às vezes até mal intencionada, e aí vem a comparação, vem essa hiperconectividade, que acaba comprometendo mais ainda a saúde mental do jovem. O senhor falou sobre questões que envolvem sentimentos familiares, mas que outros fatores externos que estão no nosso dia a dia, que podem potencializar esse adoecimento, né? Principalmente nessa faixa etária que é tão importante, que é, como o senhor muito bem colocou, de descobertas, que é aí entre os 13 e 17 anos. O bullying, o cyberbullying, né? Essa própria fase dessa adolescência, dessa comparação, se comparar muito com os outros. Então, ter essa perspectiva exatamente dessa preocupação também com o futuro, né? A violência, esse diálogo que ainda não se encontra completamente. A gente fala muito sobre saúde mental, mas ainda tem estigma, né? Ainda tem essa crítica, ainda tem esse preconceito. Então, às vezes, aquela procura inicial, aquele passo inicial para procurar é um desafio, porque, dentro de casa, a sociedade me critica, que eu vou ter algum problema. Então, esse estigma, esse preconceito, juntamente com tudo isso, com essa tecnologia, com essa hiperconectividade, o padrão de sono irregular, tudo isso favorece aí, né, situações para o adoecimento mental. Por onde passa a ajuda nessa faixa etária para restabelecer essa saúde mental, para se buscar, de fato, os bons caminhos que levem aí a uma vida adulta mais tranquila? Primeiramente, os pais gerenciar suas emoções, cuidar da sua saúde mental, priorizar a máscara de oxigênio. Primeiro, os pais, para depois visualizar e ter esse gerenciamento das emoções dos filhos. Acolhimento, diálogo, sem crítica, sem julgamento. Não até aquele momento, é normal o adolescente ter aquele momento de raiva, irritabilidade. Evitar falar naquele momento, daquele calor emocional, às vezes a própria família ali, o pai, a mãe, né, reforça ali algum tipo de comportamento negativo, alguma situação. Adolescência é difícil, esse menino tá assim, esse menino desse jeito. Você tem que ter cuidado com esse diálogo, né? O entendimento de valorizar realmente também, né, os sinais, não
né? Achar que aquilo é algo que é bobeira, que é algo que é da fase. Se tiver comprometimento dentro de casa, o papel da escola, os amigos, a sociedade começar a perceber e valorizar e respeitar os sentimentos e as emoções. Doutor Vicente, tem uma palavrinha que é muito mágica na criação das pessoas, né? E que os pais têm muito medo, é de dizer o não. Esse não nessa fase pode ajudar também em questões como essa do adoecimento mental? Com certeza, né? Essa questão do imediatismo. Hoje a gente tem aí uma rede social, a gente tem exatamente, né? É para agora, é para nesse momento. Então, às vezes, quando você diz não, gera aquela sensação de insegurança. Isso tem relação com tolerar frustrações. Então tem que ter sim, né? Agora, não é só falar esse não. Falar o não e explicar o porquê, né? Justificar, né? Analisar, conversar. Porque tem que ter uma explicação lógica para isso, para que haja um entendimento, para que sim, a criança e o adolescente consiga entender que tem momentos, que tem fases, que exatamente lá fora também a vida vai dizer não. Então tem que saber enfrentar esse não dentro de casa com sabedoria. É verdade, doutor Vicente. Muito obrigada, então, pela nossa conversa de hoje. Uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade sempre, uma semana leve e abençoada, que Deus nos proteja. Que assim seja. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima.